Fala galera, essa é a primeira aula do meu curso de Matemática Básica do Zero. Essa aula vai ficar disponível aqui no YouTube por alguns dias, mas se você quiser ter acesso ao curso completo, dê uma olhadinha no primeiro comentário desse vídeo. E antes da gente começar, eu vou mostrar todas as questões que serão resolvidas para você pausar o vídeo e responder cada uma delas, para depois você conferir se você acertou ou não. E antes de irmos para as questões, vamos primeiro mostrar passo a passo cada uma das operações fundamentais. Adição, que a gente também pode chamar de soma. Se eu somar 2 mais 9, dá 11. Escrevo 1 aqui embaixo e sobe 1. 4 mais 1 fica 5 e 5 mais 9 vai ficar 14. Escrevo aqui o número 4 e aqui o número 1. 8 mais 2 dá 10, mais 1 fica 11. Escrevo 1 aqui embaixo e sobe 1. 1 mais 7 fica 8, 8 mais 2 dá 10. Esses elementos aqui são chamados de parcelas e essa resposta aqui é chamada de soma ou total. Indo para a subtração, é importante você saber que nas questões de concurso, subtração também é chamado de diferença. Logo, quando eu pergunto a diferença entre dois números, eu tenho que fazer a subtração entre eles. Fazendo aqui a subtração, galera, o que é que eu noto? Eu não posso tirar 7 de 5, porque o 5 é menor do que 7. Logo, eu vou tirar uma unidade daqui, ficando então o número 3, e essa unidade eu trago para cá. Fazendo a junção desse 1 com esse 5, vai ficar 15. Fazendo 15 menos 7, vai ficar 8. Note que aqui eu tenho 3 e o 3 é menor do que 5. Tenho que tirar uma unidade daqui, aqui fica o número 1, e agora aqui fazendo a junção desses dois fica 13. 13 menos 5 vai ficar 8 também. Fazendo esse 1 que tinha restado menos esse 1 aqui, dá 0, e fazendo 7 menos 2, fica 5. Esse elemento da subtração é chamado de diminuendo, esse daqui subtraindo, e o resultado final é chamado de resto ou diferença. Indo para a multiplicação, eu pego esse primeiro elemento e multiplico por todos esses que estão aqui em cima. 4 vezes 7 dá 28. Escrevo 8 aqui embaixo e aqui escrevo 2. 4 vezes 5 dá 20, mais 2, 22. Escrevo 2 aqui embaixo e aqui sobe 2. 4 vezes 2 dá 8, 8 mais 2, 10. Terminei a primeira rodada de multiplicação, agora eu vou para a segunda. Eu prefiro apagar esses números que eu tinha escrito aqui em cima, para eu não me confundir. Multiplicando agora por 2. 2 vezes 7, 14. Quando eu vou multiplicar pelo segundo algarismo, eu tenho duas opções. Ou eu escrevo um zero aqui e escrevo os resultados que eu vou encontrar, ou simplesmente dou um espaço aqui para o lado. 2 vezes 7, 14. Escrevo 4 bem aqui e aqui sobe 1. 2 vezes 5 dá 10, mais 1, 11. Fica 1 bem aqui e sobe 1. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1 vai ficar 5. Quando eu termino todas as multiplicações, eu tenho que somar os resultados. Aqui vai ficar então o número 8. 2 mais 4 vai ficar 6. 0 mais 1 vai ficar 1. E 1 mais 5 vai ficar 6. Uma observação. Se eu tivesse outro algarismo aqui, quando eu fosse fazer as multiplicações por ele, eu teria que dar mais um espaço aqui embaixo, tá certo? Não esqueça desse detalhe. Indo para a divisão, 324 dividido por 5. Eu posso separar aqui, formando o número 32. 32 dividido por 5, eu penso assim. Que número eu escrevo bem aqui, que multiplicado por 5 dá mais próximo de 32, sem passar de 32. Se você parar para pensar, você vai ver que é o número 6. 6 vezes 5 vai ficar 30. E aí, galera, eu subtraio 32 menos 30, dá 2. Posso baixar o próximo número, que é 4, e tenho agora o número 24. 24 dividido por 5, eu vou pensar da mesma forma. Que número eu escrevo aqui, que multiplicado por 5 dá mais próximo de 24? A gente vai ver que é o número 4. 4 vezes 5 dá 20. Fazendo aqui a subtração 24 menos 20, fica resto 4.
E aí você vai lembrar que para continuar dividindo, já que sobrou o resto 4 e eu não tenho mais números para baixar, eu acrescento aqui um zero e aqui uma vírgula. Divido 40 por 5, o resultado dá 8. 8 vezes 5 vai ficar 40. Fazendo a subtração, fica resto zero. Na multiplicação, esse é chamado de multiplicando, esse é chamado de multiplicador e o resultado final é chamado de produto. Sempre que em uma questão pedir o produto entre dois ou mais números, a questão está pedindo a multiplicação. E sobre a divisão, eu quero que você lembre que esse primeiro elemento é o dividendo, segundo elemento, divisor, o resultado da divisão, quociente, e essa parte final é chamada de resto. E eu quero começar essa primeira aula dando uma dica para esse tipo de divisão. Olha só que massa! Sempre que você quiser dividir o número por 5, basta pegar o número que você quer dividir e multiplicar por 2. E ao resultado final, a gente volta uma casa para a esquerda e adiciona uma vírgula. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 2 dá 4 e 2 vezes 3 dá 6. Volto uma casa para a esquerda e adiciono uma vírgula. Deu ou não deu o mesmo resultado? Gostaram da dica, galera? Isso é só o começo. Continue comigo que vocês vão aprender muitas dicas. Primeira questão. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2, a terceira tem 3, a quarta tem 4 e assim sucessivamente, até a sétima coluna, a qual tem 7 cartas. Tem uma carta na primeira coluna, 2 na segunda, 3 na terceira, e isso vai acontecer, galera, até chegar na sétima coluna. E o que sobra, a questão diz que forma um monte. A quantidade de cartas que formam um monte é... Se eu já sei que estou utilizando essas quantidades, então eu vou somar tudo. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7. Fazendo essa soma, dá 28. Se você for uma pessoa mão nervosa, você vai achar que isso é a resposta. Mas note, galera, 28 é a quantidade de cartas que foram utilizadas. Eu quero as que não foram. Se eu tinha 52 cartas no total e utilizei 28, a quantidade de cartas que não foi utilizada, 24. Então a resposta dessa questão é o item B de Bulbasauro. Vamos para a próxima questão. Um maquinista de trem ganha R$100 por viagem e só pode viajar a cada 4 dias. Ele ganha somente se fizer viagem e sabe que estará de férias de 1º a 10 de junho, quando não poderá viajar. Sua primeira viagem ocorreu no dia 1º de janeiro. Considere que o ano tem 365 dias. Se o maquinista quiser ganhar o máximo possível, quantas viagens precisará fazer? A gente está considerando o ano com 365 dias, mas ele vai passar 10 dias de férias. Então, dessa quantidade total do ano, eu vou descontar 10 dias que ele vai ficar de férias. Então, ele vai ter disponível para trabalhar 355 dias. Como ele só pode viajar de 4 em 4 dias, vou pegar esse valor e dividir por 4 para descobrir quantas viagens ele vai conseguir fazer. Posso separar aqui e dividir 35 por 4. O valor mais próximo é 8. 4 vezes 8, 32. Fazendo aqui a subtração, 35 menos 32, fica resto 3. Posso baixar o próximo número, que é 5. Vou agora dividir 35 por 4. O valor mais próximo é 8. Mais uma vez, 8 vezes 4 dá 32. Fazendo a subtração, fica resto 3. Eu não preciso continuar minha divisão, porque eu só estou interessado na quantidade de viagens que ele vai fazer. Ele vai conseguir fazer 88 viagens e vai restar esses 3 dias aqui para ele ficar descansando em casa. Então a quantidade máxima de viagens que ele vai fazer para ganhar o máximo de dinheiro possível é 88. Resposta item C, de cronotanagnose. Terceira questão. Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência conforme mostrado no esquema a seguir. Ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade e que por meio dessa propriedade era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas. A partir dessa propriedade, qual será a soma da nona linha da sequência de caixas empilhadas por Ronaldo? Vamos aqui dar um foco na figura. Aqui são as linhas, galera. Eu sei que na primeira linha só é formada pelo número 1, então a soma dá 1.
A segunda linha eu tenho 1, 2 e 1. Se eu somar, dá 4. A terceira linha, se eu somar todos esses elementos aqui, dá 9. A quarta linha, se eu somar todos os elementos que tem nela, dá 16. Se você parar para pensar um pouquinho, você verá que esses resultados aqui têm relação direta com os elementos que estão aqui no meio da figura. Olha só que interessante. Aqui é 2, certo? Se eu fizer 2 vezes 2, 4. Aqui é 3, certo? Se eu fizer 3 vezes 3, 9. E é justamente, galera, a posição de cada linha, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Quarta linha, quem está no meio é 4. Se eu fizer 4 vezes 4, dá 16. Como a questão pediu para a gente dizer em relação à soma dos elementos que estão na nona linha quem vai estar no meio é o 9. Se eu fizer 9 vezes 9, vai ficar 81. Resposta item D, de desoxirribose. Se você não estiver concordando com essa resposta, o que é que você pode fazer? Você pode construir a nona linha e somar todos os elementos dela, que você vai ver que vai bater com esse número 81. Questão 4. A participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, OBMEP, aumenta cada ano. O quadro indica o percentual de medalhista de ouro por região nas edições da OBMEP de 2005 a 2009. Em relação às edições de 2005 a 2009 da OBMEP, qual o percentual médio de medalhista de ouro da região Nordeste? O que interessa pra gente, galera, é a região Nordeste. E eu quero percentual médio, eu quero a média. Média, a gente tem que somar todos os elementos e dividir pela quantidade. Note que eu tenho 5 elementos. Vou somar todos eles e dividir por 5. Vamos armar nossa continha. Vou somar logo esse 9 com esse 1, que dá 10. 10 mais 5 dá 15. 15 mais 9 dá 24. 24 mais 8 dá 32. Fica 2, sobe 3. 3 mais 1 fica 4, mais 1, 5, 6, 7, 8, 9. 92. Fiz a soma, agora eu tenho que dividir pela quantidade. 92 dividido por 5. Se você lembrar da dica que eu falei agora há pouco, sempre que eu quiser dividir por 5, basta multiplicar por 2. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 9 dá 18. E ao final voltar uma casa para a esquerda e adicionar uma vírgula. Já sei que a minha resposta dá 18,4%. Como o curso é matemática básica do zero e é completo, a gente vai fazer a divisão também. Se eu dividir 9 por 5, o valor mais próximo é 1. 1 vezes 5 fica 5. Fazendo aqui a subtração 9 menos 5, fica resto 4. Posso baixar o 2. 42 dividido por 5, o valor mais próximo é 8. 8 vezes 5 dá 40. Fazendo a subtração 42 menos 40, fica resto 2. Para continuar dividindo, acrescento aqui um 0 e uma vírgula. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Fazendo a subtração, fica resto 0. Olha só, mesmo resultado. Questão 5. A tabela mostra a distribuição dos alunos dos 3 turnos de uma escola de acordo com o sexo. É correto afirmar que... Essa questão é bem tranquila, é só analisando as informações dessa tabela. Todos os turnos têm o mesmo número de alunos. Para responder isso, eu tenho que somar a quantidade de meninas e meninos de cada turno. Se eu somar aqui de cabeça, galera, 135 mais 120 dá 255. Se eu somar o segundo turno, 120 mais 115 dá 235. Já é suficiente para eu saber que esse item está errado. A escola tem um total de 360 alunos. Para a gente economizar tempo, eu não vou fazer esse item agora, porque para responder ele eu vou ter que somar tudo. Vamos ver o item C. O número de meninas é maior que o de meninos. Também vou ter um certo trabalho, vou analisar logo o item D. O terceiro turno tem 230 alunos. Está aqui o terceiro turno. Se eu somar 105 mais 125, dá justamente 230. Então já sei que esse item D é a minha resposta. Então, essa estratégia que eu estou te mostrando vai te ajudar a ganhar tempo numa prova. Se você tiver que analisar item por item, analise os itens que são mais fáceis de analisar. Como a aula é completa, a gente vai analisar esse total aqui também. O primeiro turno dá 255, o segundo turno dá 235 e o terceiro turno
230. Olhando para os números, a gente já sabe que isso aqui não vai bater, porque só somando esses dois turnos aqui já dá mais de 400, então já passou de 360. O número de meninas é maior que o de meninos. Vamos analisar. Meninas, eu vou somar 135 mais 120 mais 105. 5 mais 5 dá 10, fica o 0 e vai 1. 1 mais 3, 4, 5, 6. Aqui dá 360. Somando a quantidade de meninos, 5 mais 5 dá 10, fica o 0 e vai 1. 1 mais 2, 3, 4, 5, 6. 1 mais 1, 3. 360. As quantidades são iguais. E a questão diz que o número de meninas é maior. Mais do que nunca, galera, o único item correto que eu encontrei foi o item D. Questão 6. A quantidade de divisores primos que possui o número 60 é... Quem são os divisores do 60? O 60 eu consigo dividir por 1, por 2, 3, 4, 5, 6, por 10, 12, 15, 20, 30 e o próprio 60. Esses números aqui são divisores do 60. O que é que significa? Eu consigo dividir o 60 de forma exata por cada um deles. Só que a questão quer que a gente diga quais deles são primos. Número primo, galera, é o número que possui exatamente 2 divisores. O número só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 2 eu consigo dividir somente por 1 e por 2, então é primo. O 3 eu só consigo dividir por 1 e por 3, então é primo. O 5 só consigo dividir por 1 e por 5, então é primo. Olha só o 15. Eu consigo dividir o 15 por 1 e por 15, mas também consigo dividir por 3 e por 5. Por esse motivo, ele não é primo. Todos esses números que vocês estão vendo aqui possuem mais de 2 divisores, além do 1 e ele mesmo. Então, eles não são primos. E é interessante a gente notar que o 2, pessoal, é o único número primo que é par e que o 1 não é número primo. Anote essas duas informações. Encontrei, então, 3 divisores do 60 que são números primos. Quantidade 3. Resposta item B, de bucéfalo. Questão 7 é de Gilberto recebeu seu salário de R$ 960. Gastou a terça parte no mercadinho, a quarta parte com a prestação do carro e a sexta parte com o consumo de água. Do seu salário sobraram. Sempre que uma questão envolver fração e a parte de cima da fração for 1 terço, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, para você calcular, basta você dividir pelo denominador. Como assim, professor? Se ele gastou a terça parte no mercadinho, eu vou pegar 960 e dividir por 3 para descobrir quanto ele gastou no mercadinho. Terça parte é 1 terço. E 1 terço é o mesmo que dividir por 3. Posso separar aqui. 9 por 3 fica 3. 3 vezes 3 fica 9. Fazendo a subtração, resta o 0. Baixa o próximo número que é 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 3 dá 6. Fazendo a subtração, fica resto 0. Como o resto deu 0 e tinha esse 0 para baixar, ao invés de baixar esse 0, basta acrescentar ele a resposta. 960 dividido por 3 dá 320. Ele gastou a quarta parte com a prestação do carro. Então, eu vou pegar 960 e dividir por 4. Posso separar. O valor mais próximo é 2. 2 vezes 4 dá 8. Resto 1. Posso baixar o 6. 16 dividido por 4, 4. 4 vezes 4, 16. Resto 0. Tem esse 0 para baixar, mas o resto aqui foi 0. Então, basta acrescentar ele à nossa resposta. E ele gastou a sexta parte com o consumo de água. Então, eu vou pegar 960 e dividir por 6. Separando aqui, o valor mais próximo é 1. 1 vezes 6 fica 6. Resto 3. Baixa o próximo número que é 6. 36 dividido por 6 fica 6. 6 vezes 6, 36. Resto 0. E esse 0 que restou, ó, acrescento a nossa resposta. A questão perguntou quanto sobrou. Para descobrir quanto restou, eu preciso saber quanto ele gastou. Somando aqui dá 0. 6 mais 4 dá 10, mais 2, 12. Fica o 2 e vai 1. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Mais 1, 7. Ele gastou 720, mas ele tinha 960. Menos 720.
Fazendo a subtração, 0 menos 0 dá 0, 6 menos 2 fica 4 e 9 menos 7 fica 2. Então, restou, galera, R$240. Resposta item C, de citoplasma. Questão 8. Marisa gastou 164 para comprar seu uniforme, sabendo que ela gastou 96 para comprar 3 calças e que o restante foi utilizado para comprar 4 camisas idênticas. Pode-se dizer que cada camisa custou. Tem um errinho aqui de português, pessoal, mas vocês relevam, certo? Era para estar assim, que cada camisa custou. Ela gastou 96 para comprar 3 calças, então eu vou pegar 164 menos 96, que foi o que ela gastou para comprar as 3 calças. 4 é menor do que 6, tiro 1 unidade daqui, fica 5. E esse 1 juntando com o 4 fica 14. 14 menos 6 dá 8. 5 é menor do que 9. Poderia tirar uma unidade daqui, ou posso olhar para cá simplesmente como se fosse o número 15. 15 menos 9 dá 6. Dos 164 que ela tinha, restou 68. E ela pegou os 68 e foi comprar 4 camisas idênticas. Se são idênticas, custam o mesmo valor. Vou dividir 68 por 4. Se quiser, eu posso separar ou posso dividir logo o número completo. 68 por 4 dá 17. 4 vezes 17 dá 68. Fazendo a subtração, fica resto 0. Resposta, então, item A, de aqui tem sentimento. Questão 9. A sequência 1, 2, 3, 5, 8, 13 é formada de tal modo que cada termo, a partir do terceiro inclusive, é obtido pela soma dos 2 termos imediatamente anteriores. O 14º termo dessa sequência é... A questão está dizendo que a soma dos 2 anteriores dá o próximo. 1 mais 2 dá 3, 2 mais 3 dá 5, 5 mais 8 dá 13 e aí vai. Para saber o próximo elemento, eu vou somar o 8 mais 13, que dá 21. Para saber o próximo, eu somo 13 mais 21, que dá 34. Para descobrir o próximo elemento, 21 mais 34, 55. 34 mais 55, 89. 55 mais 89, 144. 89 mais 144 dá 233. 144 mais 233, 377. 233 mais 377, 610. A questão quer o 14º termo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 11º, 12º, 13º e 14º. Resposta item B, de Bulbasauro. E para fechar essa nossa primeira aula, o resultado da adição de 4 parcelas de números positivos é 1.349. Se eu somar 4 números, dá 1.349. E a soma de 2 destas parcelas dá 647. Se eu somar 2 desses números, dá 647. E o resto das informações, apenas repetir. Nesse caso, a soma das outras 2 parcelas é... Note, galera, que a soma de 4 números dá 1.349. A soma de 2 deles dá 647. Se eu sei a soma de 2 deles e sei o resultado total, para descobrir quanto vale a soma dos outros 2, é só subtrair esse resultado desse aqui. Vamos então fazer a subtração. 9 menos 7 dá 2, 4 menos 4 dá 0, 3 menos 6 não dá, então olho para cá, já que é o último número, como se fosse 13. 13 menos 6 dá 7. O resultado dos outros 2 números somados dá 702. Resposta item C, de citoplasma. Essa é a nossa primeira aula do curso de Matemática Básica do Zero. Se você está assistindo pelo YouTube, ela vai ficar disponível somente por alguns dias. Para você participar do curso, dê uma olhadinha no primeiro comentário do vídeo. E se você está acompanhando pelo YouTube e assistiu até o final, eu quero que você diga nos comentários, assisti até o final. Que é para eu saber se você gostou da aula, para me motivar a continuar postando materiais como esses, beleza? E não esqueça de deixar o seu like. Forte abraço e até o próximo vídeo.